Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, sempre às quintas-feiras. O quadro que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. E o Gustavo Bozetti hoje vai falar sobre o tema: conheça a síndrome que pode estar mais próxima de nós do que imaginamos. Bom dia, Gustavo. Qual seria essa síndrome? Bom dia, Rita. Bom dia, Elis. Bom dia. Bom dia, Brunão. Bom dia, queridos ouvintes. Em 1973, no dia 23 de agosto, houve um assalto a um banco em Estocolmo, na capital da Suécia, e 2 assaltantes entraram nesse banco. Quando eles foram sair do banco, depois do assalto, a polícia já tinha cercado o lugar e eles fizeram 4 reféns e permaneceram dentro desse banco por 6 dias. Com o desenrolar daquele assalto, a polícia começou a perceber um comportamento estranho dos reféns, dos que tinham sido usados, né? Porque eles desenvolveram algum tipo de afeto àqueles 2 assaltantes. Eles fizeram uma escolta para preservar a integridade dos assaltantes. Depois, uma das reféns comentou que se um dos assaltantes decidisse se casar com ela, ela até aceitaria. Então, olha que interessante esse afeto que se desenrolou. Eles fizeram uma campanha para que os assaltantes pudessem arrecadar fundos para que contratassem bons advogados, ou seja, eles desenvolveram afeto aos assaltantes, aos agressores. Esse mesmo caso ficou famoso aqui no Brasil em 2001, quando, também em agosto de 2001, a Patrícia Bravanel foi sequestrada, filha do Silvio Santos. E depois do sequestro, depois de ser liberta, ela comentava que os sequestradores eram gente boa e tal. A síndrome de Estocolmo consiste nisso. As pessoas que desenvolvem como uma forma de autopreservação, elas desenvolvem algum tipo de afeto ao agressor, ao opressor, à pessoa que está causando algum tipo de dano. E isso é um movimento inconsciente da personalidade. Por quê? Porque a pessoa, ela não percebe que ela está desenvolvendo esse tipo de afeto. E isso acontece desde situações mais trágicas, como escravos, por exemplo, que acabavam desenvolvendo afeto, algum tipo de afeto pelos seus patrões, né? Nós percebemos isso nos campos de concentração, por exemplo, em meio à Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas que estavam presas, sofrendo, desenvolviam algum tipo de afeto, porque elas entendiam que aquele agressor, aquele opressor, de alguma forma estava contribuindo com a preservação da saúde, mas isso é um movimento inconsciente. E nós percebemos isso também muito próximo de nós, né? Existem empresas, por exemplo, que têm pessoas que ocupam cargo de chefia, de liderança, que exercem assédio moral sobre seus colaboradores, por exemplo, e o colaborador não percebe. E às vezes essa pessoa é humilhada, escorraçada, ela é maltratada e ela sofre, mas de alguma forma o opressor acaba dizendo que aquele sofrimento foi para o bem daquela pessoa. E então a síndrome de Estocolmo está muito mais próxima de nós do que nós podemos imaginar. Inclusive, relações afetuosas na família. Às vezes as mulheres sofrem agressões dos homens, por exemplo, e elas não conseguem se libertar dessa opressão porque elas entendem que de alguma forma pode haver algum tipo de benefício. Mas ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Ele tem razão em me maltratar porque eu realmente sou uma pessoa ruim. E tem que tomar cuidado porque esse efeito psicológico ele tarda a aparecer.
As pessoas não têm consciência disso. E é muito mais próximo. Eu já convivi em ambientes que são tóxicos, insanos, doentios. Eu já vi pessoas sendo humilhadas. E aí depois o tempo vai passando e aquela pessoa diz, mas foi para o meu próprio bem. Peraí, será? Né? Será que precisa ser desse jeito? Será que o bem foi tão grande que compensa, entre aspas, um sofrimento? Exatamente. Então, nós temos que colocar a mão na consciência e compreender. Inclusive, se muitas vezes não tem gente próxima de nós que está passando por esse tipo de relação abusiva e ver se, de alguma forma, a gente não consegue orientar, conscientizar para que a pessoa consiga se libertar disso, porque pode ser que seja tarde demais. E pode ser que ela, inclusive, desenvolva algum tipo de afeto protegendo alguém que não merece ser protegido, né? Alguém que, inclusive, deveria ser privado do convívio social. Então, é forte isso que nós estamos falando aqui. E essa síndrome nós precisamos observar porque pode ser que ela esteja próxima, né? Tem uma série, inclusive, muito famosa, em que os personagens eles têm os nomes de cidades, e uma das personagens é Estocolmo, justamente porque se baseava num assalto a banco, e ela desenvolveu um afeto por um... Papel, né? La Exatamente. Casa de Papel, isso aí. Dizem que foi inspirado nesse episódio que aconteceu em 1973, isso, né? Exatamente. E como é que as pessoas, elas podem, talvez elas nem percebam que isso está acontecendo? Como é que elas podem identificar e aí o que fazer para mudar essa realidade? E é um pouquinho delicado também em alguns casos, né, de alertar. A pessoa não vai entender que aquilo é um alerta para o bem, vai entender que está querendo ou se meter na minha vida ou está querendo complicar a minha situação. Essa é uma pergunta boa, né? É um questionamento interessante, porque muitas vezes nós precisamos ouvir quem tem ascendência emocional sobre nós, né? Quem construiu uma relação de confiança conosco a ponto de alertar, olha, será que tu não está vivendo aí uma relação tóxica? E eu chamo a atenção para as empresas, né? Porque nas empresas isso também pode acontecer, né? E muitas vezes, quando o ser humano consegue tornar isso consciente, ele consegue se proteger, se blindar e desfrutar com mais qualidade da vida no ambiente melhor, né? Melhor. Então, a dica, respondendo a Elisa, é ouça, faça a leitura do cenário, ouça as pessoas que realmente têm confiança e que podem contribuir com algum tipo de alerta e perceba, compara a tua relação com a relação das outras pessoas, vê se isso efetivamente acontece e consciência. Né? Consciência, para que a gente consiga se libertar, literalmente. Né? Porque tem pessoas que estão fisicamente aprisionadas e outras estão psicologicamente aprisionadas. E a síndrome de Estocolmo, ela não deixa de ser um aprisionamento psicológico, né? Para uma pessoa que possa causar algum tipo de dano para nós mesmos. Né? É importante cada um tentar de alguma forma, né, Gustavo, se autoavaliar e avaliar o ambiente ao seu redor, né, para tentar ajudar de alguma forma ou buscar ajuda, se for o caso. Ou buscar ajuda, caso seja necessário. Né? Gustavo, muito obrigada. Mais um excelente tema aí para a gente refletir sobre, né? E como é importante, e eu acho também que os temas do Gustavo sempre, claro que se aplicam às empresas, mas se aplicam muito à nossa vida particular, ou em alguma empresa, ou fora dela, né? Enfim, é sempre muito bom poder refletir sobre isso. E Rita, eu gosto de trazer esse tipo de reflexão porque nós acreditamos muito que são os seres humanos, as pessoas que constroem empresas melhores. Então, esse é o nosso viés, né? Se de alguma forma a gente trouxer alguma reflexão que possa melhorar a vida do ser humano, nós estamos contribuindo com a melhoria das empresas, das famílias, enfim. Isso aí. Com certeza. Obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Participa conosco todas as quintas-feiras, o Gustavo Bozetti. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.